Oi, eu sou a Marlene e eu sou terapeuta e hoje eu gostaria de falar sobre a psicologia transpessoal, que é uma das abordagens que eu atendo. Então, eu trabalho com a psicologia transpessoal, com a arte-terapia, com as constelações sistêmicas e familiares. Também fiz uma formação da arte da feminilidade com a maravilhosa Lourdes Pedretti, que é uma deusa que eu honro muito. A Lourdes, ela trabalha com o Tantra, com o sentir, com o despertar do corpo. Então ela traz uma medicina muito linda, que é a medicina do amor, né? Eu sou muito grata por ter adentrado esse portal do feminino, através dos saberes que ela traz, né? Dessa medicina do amor, de honra, né? Mas eu também estou fazendo uma formação em psicologia analítica, que é a psicologia de Jung, mas hoje eu queria falar da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal foi a minha primeira formação nessa área terapêutica. Eu fiz essa formação em 2009 com a doutora Márcia Taboni e foi assim muito transformador na minha vida, né? Muito profundo. O que vem a ser a psicologia transpessoal? O que é esse trans, né? Esse além da pessoa. Então nós temos um gestor da nossa consciência que é o nosso ego. Tudo aquilo que a gente conhece por meio desse ego, por meio do cheirar, ver, ouvir, né? Tocar, sentir, né? Intuir. Então, o nosso ego ele vai fazer essa gestão de como a gente apreende o mundo. Esse trans, né, é um outro estado de consciência, onde a nossa percepção fica ampliada. A psicologia transpessoal, alguns autores vão dizer que ela é a quarta força em psicologia. Então, primeiro veio aquele movimento do behaviorismo, depois veio o movimento da psicanálise, né, com Freud, com Jung. Depois o Jung discorda de Freud, né, e cria a própria psicologia dele, uma psicologia que ele pensou em chamar de psicologia profunda, acabou chamando de psicologia analítica. Depois vem a psicologia humanista, que é a terceira força, e aí alguns autores dizem que a psicologia transpessoal seria a quarta força em psicologia, né? Como é que a gente acessa esses estados de consciência ampliados? Então, na psicologia transpessoal, a gente vai entrar em contato com várias técnicas, né? Muitas vezes é através da respiração. Então, por exemplo, nós temos um psiquiatra norte-americano, que foi o Stanislav Grof, que ele trouxe uma técnica chamada respiração holotrópica. Então, é uma forma que a gente tem de respirar, onde de repente a gente consegue acessar um estado diferenciado de consciência, um estado de percepção, onde a nossa percepção fica muito aguçada, né? Geralmente, quando a gente está fazendo essa técnica da respiração holotrópica, é muito comum a gente entrar em contato com o primeiro trauma da nossa vida, que foi o nosso nascimento. Nós estávamos ali naquele útero bem quentinho da mamãe e de repente tivemos que sair para uma nova etapa da nossa vida. E muitas vezes é ali que acontece o primeiro trauma, né? A gente deixa aquele paraíso e entra nesse novo mundo. E aí, muitas vezes a gente tem traumas já da gestação. Eu, por exemplo, durante essas minhas vivências, eu acabei entrando em contato com uma tristeza que eu carreguei durante mais de 40 anos e que era uma tristeza da minha mãe, quando ela estava me gestando, com 3 meses de gestação. Ela passou por um trauma muito grande e eu carreguei essa tristeza inconscientemente. Então, quando a gente acessa essas dores inconscientes, a gente consegue liberar, né? Porque ela vem para a consciência e aí acontece a liberação.
Existem também as danças que nos levam a estados ampliados de consciência. Tem a dança xamânica, né? Vários tipos de danças que se fazem nas aldeias. Tem a dança sufi, que é aquele giro, também nos leva a um estado ampliado de consciência. Algumas pessoas conseguem entrar em estado alterado de consciência quando estão contemplando a natureza, quando estão surfando, né? Algumas pessoas dizem que o Ayrton Senna, por exemplo, quando ele estava ali concentrado na corrida, ele conseguia saber qual parafuso do motor que estava com problema, né? Mas nas terapias a gente vai usar principalmente meditação, respiração, arte, né? Às vezes a gente está ali fazendo uma mandala, está construindo um desenho e aí a gente vai entrando tão profundamente em nós que de repente a gente tem uma percepção ampliada, né? Eu também já participei da meditação Vipassana, que a meditação Vipassana é uma meditação ensinada pelo Buda e a gente aprende uma técnica de escanear o corpo. Segundo a meditação Vipassana, o nosso corpo é o nosso inconsciente. À medida que a gente vai fazendo essa técnica, a gente vai acessando também traumas que estão, né, ali em partes do nosso corpo que a gente nem desconfiava. E aí, cada vez que a gente acessa, a gente consegue ir liberando essas dores, né? Também tem as plantas de poder. Então existem várias formas da gente passar por esses processos transpessoais. E essa terapia transpessoal, a psicanálise, ela é uma psicologia que ela se preocupou muito em descobrir as doenças, as fontes das doenças. Foi uma psicologia bastante centrada nisso, né? A psicologia transpessoal, ela já é centrada mais em fortalecer o nosso self. Então a psicologia transpessoal vai dizer que nós temos um centro sagrado, né, o nosso céu interno, o nosso sol central. Nós todos viemos de um sagrado, né, de um sagrado maior, e somos esse raio de sol, né, essa luz nós carregamos aqui dentro. Então nós trabalhamos fortalecendo esse self, para que ao fortalecer esse self, ele vá se expandindo cada vez mais e a gente consiga ir dando conta desse humano em nós, que é muita coisa para dar conta, né, gente? É muita emoção, é muita, né, a nossa alma é muito intensa. Então, através dessas terapias, a gente vai conseguindo dar conta de fortalecer muitas questões em nós, né? E também de liberando esses traumas. Então, isso é um pouco da psicologia transpessoal que eu trago aqui para vocês hoje. E eu estou disponível para atender online, presencial, tá? E estou à disposição no Terapias Flor e Raiz. E era isso. Um grande abraço. Arro. Depois eu venho para falar um pouquinho da arte-terapia, que também é uma terapia muito profunda, que vai trazer os símbolos para a gente, tá bom? Um grande abraço.